Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de recursos humanos, minha turma. Eu queria dizer para vocês, antes da gente iniciar a nossa aula, que vocês devem ter percebido no noticiário que aos poucos as escolas estão retomando suas atividades, as universidades estão retomando. E eu acho que em breve nós vamos poder nos ver. Olha que legal, né? Olha que legal. Será que vai dar tempo, pessoal, da gente se encontrar ainda antes de acabar o nosso curso? Porque a gente já tá, né, indo para a segunda fase do nosso curso aí, indo para a fase final. Mas tomara que dê tudo certo. Porém, se não der certo, não tem problema. Mas o que eu peço a vocês é que continuem se cuidando, que continuem cuidando de quem vocês gostam, porque a pandemia não acabou. A gente precisa usar a máscara, precisa usar o álcool para higienizar as mãos, que fique claro, né? E precisamos estar sempre muito atentos, porque esse vírus é um vírus traiçoeiro, ok? Pessoal, sem muita delonga, nós vamos aqui entrar para o assunto da nossa aula de hoje, tá? E aí, deixo aqui o meu oferecimento a um gole d'água. Mantenha sempre-se hidratado, porque estamos aí já entrando na primavera. Daqui a pouco o verão tá aí de novo, né? E é muito bom que a gente esteja hidratado, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso bem-estar, para que dê tudo certo. Turma, enfim, vamos falar hoje sobre integração de pessoas. Como vocês devem lembrar, nós iniciamos o nosso curso e lá no início eu comentei com vocês que existem 3 fases dentro do RH, e uma das fases é essa que a gente vai começar a falar agora, que é a fase de integração. Essa semana, pessoal, teve um dos alunos que eu não me recordo o nome agora, peço até desculpa se estiver assistindo, que me mandou mensagem perguntando sobre quando que nós teríamos a nossa aula de currículo, né? E aí eu gostaria de informar para vocês que a aula sobre currículo é uma das últimas aulas do módulo. Portanto, se você precisa fazer um currículo, se você precisa procurar um emprego, não sabe por onde começar no seu currículo, não se desespere, porque eu não me esqueci de você. Você terá sim a sua aula sobre currículo, porém no avançar do módulo, porque essa é uma das cerejas do bolo que eu não vou entregar no começo, porque senão depois vocês me abandonam, essa é a verdade, né? Mas vou cumprir com a minha promessa. E falando sobre integração, pessoal, que processo é esse, né? O processo de integração, como ele começa, de onde ele vem, como que a gente faz, como que a gente pode estruturar esse processo. Então esse é o assunto da aula de hoje. Quando a gente fala de integração, pessoal, integração nada mais é do que você criar uma estrutura dentro da sua empresa para poder receber o colaborador que acaba de ser contratado, né? Então, quando a gente fala de integração, a gente está falando de integrar uma pessoa nova a um determinado grupo. Atenção, tá? Porque o processo de integração ele pode ser feito em ambientes diferentes, isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que a integração ocorre só nas empresas, isso é um erro. Às vezes você pode ter uma situação de uma organização social, como por exemplo a tua igreja. E aí você tem uma pessoa nova que está entrando lá na igreja. Eu me lembro, um dia, vocês podem não acreditar, ó, momento revelação do rolê agora. Houve um dia nessa vida em que eu fui evangélico, certo? Houve um dia nessa vida que eu fui evangélico. E eu me lembro como se fosse hoje. Me deu na telha, eu falei, eu vou na igreja, né? E fui lá na igreja. E aí, entrei na igreja, assisti toda a reunião lá, né? Assisti o culto. E no final do culto, veio uma pessoa até mim e falou assim: eu notei que você é novo aqui na igreja, você já... A palavra que ele usou foi você já congregava. Eu não entendo muito bem o termo, mas eu entendo que é um termo que diz respeito a quem frequenta, né? Você já congregava em outra igreja, como que era isso? Eu falei, não, eu vim do mundo pagão, né? Enfim, um reles pecador aí. Não congregava em lugar nenhum, não, tô começando agora e tô mais perdido do que cego em tiroteio, né? E aí a pessoa falou assim, olha,
Então deixa eu te apresentar a nossa igreja. E aí nós fomos dar uma volta na igreja linda, grande, tudo muito bem feito, né? Aí ele falou, ó, tá vendo? Esse é o pastor fulano de tal. Aí aqui tem a galera aí, acho que era obreiro que chamava, eu não me lembro muito bem as terminologias, né? Me desculpem se eu estiver falando besteira, tá? Aí mostrou lá os obreiros, fulano de tal é ministro, não sei o quê. Ou seja, ele tava me mostrando ali toda a hierarquia que existia dentro da igreja. Então ali ele já me apresentou um dos pontos que é muito importante no processo de integração, que a gente vai falar já já, que é o organograma, né? Então ele me falou ali quem que era o chefe do rolê ali, né? Então tipo, ó, o pastor fulano de tal é o pastor que controla ali e tal. Depois tem mais dois pastores abaixo deles ali, que é um pastor que tá ali nos cultos do sábado, outro nos cultos da semana, mas tem o pastor principal que é o cara do culto do domingo, que orienta os outros pastores. Abaixo desses outros pastores tem os obreiros, tem os ministros ali, aí abaixo tem os grupos. Então nós temos aqui um grupo de jovens, tem um grupo de senhoras, um grupo de senhores, tem um grupo das crianças, que tem a escola dominical e tal. Então ele foi me mostrando toda a estrutura da igreja, aí me convidou para participar dessas ações que aconteciam ali. Eu vi que o negócio estava ficando sério e eu fui embora e nunca mais voltei. Essa é que é a verdade, porque eu só queria conhecer ali a igreja naquele momento. Porém, eu me senti acolhido. É esse ponto que eu queria chegar com vocês. Eu me senti acolhido, porque eu conhecia as pessoas, eu fiquei sabendo o nome dessas pessoas, eu fiquei sabendo o que cada um fazia, eu descobri qual que era a origem daquela igreja, qual que era o ministério daquela igreja, eu descobri que tinha uma sede maior. Eu achei aquilo muito legal, achei muito bacana. Eu não seguia a religião porque não era o meu momento de vida para seguir a religião. Quem sabe um dia eu siga. Até, inclusive, em ocasiões depois daquilo, eu acabei indo em outras igrejas evangélicas, mas a primeira vez depois daquele dia que eu pensei em ir a uma igreja evangélica, eu procurei aquela igreja, mas a igreja, infelizmente, não estava mais no mesmo endereço. Eu acabei entrando numa outra igreja e fui até algumas vezes nessa outra igreja, mas na outra igreja eu não tive a mesma recepção que eu tive na igreja anterior. Porque na igreja anterior ocorreu de fato uma integração ali, um ensaio de uma integração. Então, para a gente resumir essa ópera, pessoal, integração, o que que é? É o fato de você preparar uma jornada de conhecimento da pessoa que está chegando na empresa ou na igreja ou na associação de amigos de bairro, seja lá qual for a organização, mas é você montar uma jornada de conhecimento para que essa pessoa possa ser integrada ao grupo que já existe, que ela consiga entender quais são as regras de convivência ali, que ela consiga entender quais são as boas práticas, que ela consiga entender o papel de cada um, que ela possa entender qual que é o papel dela também. Então, integração é o fato de você criar uma jornada de recepção para um novo colaborador, ok? Uma vez entendido, pessoal, o que é a integração, agora é hora da gente falar da estrutura básica de um processo de integração, ok? Então, um processo de integração, ele tem algumas características aí que geralmente elas são levadas em consideração. Então ele começa lá com o entendimento de quem são as partes interessadas, né? Então a gente tenta entender quem são as partes interessadas desse processo. Geralmente a parte interessada no processo são as chefias, são os gerentes, os supervisores, os colaboradores, né? Depois o RH, né? O RH é um grande interessado. Como a gente fala no mundo dos negócios, é um grande stakeholder no processo de integração, né? Stakeholder é a parte interessada. Depois a gente entra na fase do escopo, que é quando a gente vai desenhar o que a gente vai apresentar nessa integração. Então, na fase do escopo, a gente vai montar ali qual que vai ser a estrutura básica dessa integração, quanto tempo ela vai ter. Por exemplo, na empresa que eu trabalho aqui, e vocês perceberam que hoje eu estou no escritório, até tocou o raio do telefone agora há pouco, aqui na empresa que eu trabalho, o nosso processo de integração ele tem 2 dias. Ele tem 2 dias. Um dia é específico para que as pessoas possam conhecer a história da empresa, os princípios, os valores, os setores e nananá. O outro dia é simplesmente para ela conhecer 4 eixos de atuação que nós acreditamos aqui na organização. Eu não vou entrar nesses detalhes porque não é a ocasião aqui.
mas ela acontece em 2 dias. Existem empresas que o processo de integração ele leva 4 dias, 5 dias, uma semana, né? Então, varia muito de empresa para empresa, varia muito do cargo também dessa empresa, varia muito da realidade e do contexto que o colaborador está inserido. E aí, nesse ponto, é muito importante que a gente faça um desenho adequado do escopo. O que deve conter nesse desenho de escopo? O que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Isso é muito importante, né? Depois, a gente tem uma situação que é a do cronograma, né? Vocês conhecem muito bem cronograma, ensinei vocês a fazerem cronograma muitas vezes. E essa parte do cronograma nada mais é do que você pegar as atividades que você determinou lá no escopo e colocá-las numa ordem lógica de acontecimentos. Então você vai deixar lá claro o que acontece primeiro, o que acontece depois, o que acontece na sequência. Então esse é o cronograma de atividades do meu processo de integração. Depois, e eu falo depois, mas não necessariamente eles seguem essa ordem, tá, pessoal? A gente tem a parte da estrutura de custos do meu processo de integração. Então, quanto que vai custar o meu processo de integração? Às vezes, o processo de integração tá muito na moda, inclusive, eu acho isso muito legal, assim, muito bacaninha, que as empresas têm feito ultimamente. Vários amigos que eu tenho estão arrumando emprego, aí eles postam, assim, né, uma foto da mesa. E aí na foto da mesa tem lá o crachá da empresa, aí tem uma caneca que ele ganhou, tem um caderno, tem uma capinha de celular ali com porta-cartões e tal. É um kitzinho de mimos que a empresa fornece para o colaborador no momento da integração, que é para o colaborador passar a entender de fato a marca e o posicionamento da organização e se sentir de fato recepcionado pela empresa. Então, tudo isso gera custo. Às vezes, no processo de integração, você vai oferecer um coffee break, você vai contratar um palestrante para vir fazer uma palestra, ou então você vai oferecer um treinamento para os novos colaboradores. Tudo isso tem custo, pessoal. Então, é muito importante a gente fazer o levantamento da estrutura de custos. Depois dos custos, também nós temos uma análise de qualidade. É de extrema importância fazer a avaliação da qualidade da sua integração. Então, essa avaliação ela pode ser feita por quem? Ela pode ser feita por quem está aplicando a integração, ela pode ser feita junto, né? Nunca uma pessoa sozinha, né? Então, quem aplica a integração, o cara do RH que desenhou a integração, porque não necessariamente quem desenha o processo de integração é quem aplica, tá? Então, quem aplica, o cara do RH, os gestores que estão envolvidos nessa integração, né? Às vezes você tem lá, tá entrando uma leva de funcionários da linha de produção, então o gestor, o gerente de produção, ele tem que participar da integração inevitavelmente, né? Porque estão falando do setor dele. Então, gestores que estão envolvidos nesse processo, os colaboradores que estão entrando na empresa, é muito importante ouvir as percepções deles, é muito importante que a gente entenda como que esse cara sai da integração, o que ele achou da integração, né? Então, é de grande relevância que a gente faça avaliação de qualidade, porque uma vez feita a avaliação de qualidade, você tem condições de melhorar, né? Você não faz avaliação de qualidade para poder prejudicar, ou para dar porrada, ou para caçar culpado de nada. Você faz avaliação de qualidade para poder determinar um processo de melhoria contínua, né? Lembra que nós estudamos controle de qualidade lá no módulo de gestão industrial? Então, aqui cabe qualidade também, cabe fazer controle de qualidade, aqui é muito bem aceito. Na sequência a gente fala um pouco sobre os recursos, né? Quais recursos são necessários? Então, se lá atrás eu fiz o desenho do que eu queria fazer, agora eu preciso deixar muito claro o que eu preciso para poder fazer. Eu preciso de gente, eu preciso de dinheiro, eu preciso de material, eu preciso de espaço, eu preciso de máquina, eu preciso de comida, o que eu preciso? Então eu tenho que também montar uma estrutura de recursos que eu vou precisar. Até porque quando eu for fazer a minha estrutura de custos, eu tenho que ter minha estrutura de recursos prontas. E por isso que eu disse a vocês agora há pouco que não necessariamente a minha estrutura de custos... Aliás, não necessariamente a gente tem que seguir essa ordem, porque vocês perceberam que eu falei da estrutura de custos antes da estrutura de recursos, tá? Mas dando sequência ao imbróglio que eu tô fazendo aqui, a bagunça de conceitos, né? Que eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, eu queria dar um recado aqui agora. Olha aqui pra minha cara. Se você, meu filho e minha filha que tá me assistindo, não estiver entendendo o que eu tô falando, me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda lá no privado. Sabia que às vezes eu fico carente? Às vezes eu passo uma semana e eu recebo, assim, quase nada. Eu recebo só 20, 30 questões de gente que não entendeu. Aí eu fico pensando, será que todo o restante dos alunos entenderam?
Será que todo o restante dos alunos não entenderam? Ou será que todo o restante dos alunos nem leram, ó, nem assistiram o raio do vídeo? Eu fico pensando em casa. Então, para você não me deixar na dúvida, também não fique na dúvida. Se você não entender alguma coisa, você me manda uma mensagem no privado do WhatsApp que eu vou te responder com muito prazer. Mas, enfim, voltando aqui, quando a gente fala de comunicações, é muito importante, viu, pessoal, que a gente tenha muita clareza em como que a gente vai se comunicar com esses colaboradores que estão chegando. Então, a gente vai entregar para eles uma apostila sobre integração, a gente vai fazer painel e vai colocar na parede, a gente vai fazer panfleto, a gente vai mandar um e-mail com as instruções, a gente vai colocar um PowerPoint e vai ficar 8 horas do dia falando um monte de baboseira no PowerPoint pro cara ficar cansado já logo no dia de integração. A gente vai fazer dinâmica, o que a gente vai fazer? Então isso é muito importante. Depois a gente vem para a área de riscos, né, que é muito importante a gente analisar quais são os riscos dessa integração, porque às vezes pode ser que você tenha planejado fazer uma integração. Uma integração ao ar livre, né? É que eu não posso mostrar para vocês agora, porque está escuro, mas aqui onde eu trabalho, a gente tem uma área de 450 mil metros quadrados. Então é muito comum nos processos de integração você ver a galera fazendo atividades ao ar livre. Mas e se chover? É um risco. Às vezes você pode estar fazendo um processo de integração na Avenida Paulista. E se num dia fizer trânsito? E se travar o trânsito no dia? Então, é muito importante fazer análise desses riscos sempre. Eu estou dando pequenos exemplos aqui, mas existem uma infinidade de riscos que uma simples integração sofre, que não vou aqui trazer porque eu precisaria ter um contexto envolvido para poder colocar esses exemplos aqui. Porém, vocês, quando estiverem fazendo um processo de integração dentro de uma empresa, vocês vão ver de perto esses riscos. O importante é vocês lembrarem sempre de que é necessário fazer uma análise de riscos, tá? E aí, para fazer uma análise de riscos, uma das ferramentas que eu dou a dica é uma ferramenta que eu já mostrei para vocês, que é a árvore dos problemas. A árvore dos problemas, ela serve sim para a gente detectar problemas, mas também para a gente analisar risco, porque você pode colocar o risco no tronco da árvore e analisar de onde vem esse risco, né? Quais são as causas desse risco e quais são os efeitos desse risco lá na copa. Então, é uma ferramenta que funciona bem também para análise de risco, tá? A matriz Gucci também é uma matriz que você consegue analisar também risco fazendo algumas adaptações, beleza? E aí, para a gente poder encerrar, a gente entra na fase de aquisições, né? E aí nessa fase de aquisições, você vai descobrir o que você já tem, o que você precisa adquirir, o que você pode alugar, o que você pode pegar emprestado, o que você pode criar, tá? Mas é muito importante que você tenha isso muito claro, ok? Bom, dando prosseguimento então, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês agora alguns pontos que são relevantes no processo de integração, tá? Como vocês sabem, já podem imaginar, o ponto de principal relevância no processo de integração são os colaboradores, né, meu? Porque você tá integrando o cara tá chegando. Então, é muito importante que minimamente, quando você for receber o seu colaborador para uma integração, que você minimamente saiba qual é o nome desse cara, que minimamente você saiba para qual área esse cara vai prestar serviço, em qual departamento ele vai trabalhar, qual que é a função desse cara. Você vai assim, ai, professor, mas eu tô fazendo uma integração com 200 pessoas. Porra, bicho, faz um crachá pro cara. Faz um crachá, manda o cara colar no peito. Ali vai ter o nome, vai ter o departamento, vai ter a área que o cara vai trabalhar, vai ter a função que o cara vai exercer. Toda hora que você olhar pra cara do indivíduo, ele vai ter um crachá ali no meio do peito que vai te mostrar o que que é. E aí você pode chamar as pessoas pelo nome. Isso é respeitoso, tá? Chamar as pessoas pelo nome é respeitoso. Então, você já vai deixar a pessoa mais à vontade a partir do momento que você tratá-la pelo nome. E aí você não fica assim, ô fulano, ei, você de azul, ô cicrano, né? Ou então que eu já vi, acho ridículo quando isso acontece nas empresas. Tá lá um processo de integração, aí tem um cara que é do financeiro, tem um cara que é de vendas e tem um cara que é da contabilidade, que tá entrando. Aí, o cara que tá mediando a integração, ele fala assim, ô financeiro, porra, bicho, o cara tem nome, você tá chamando o cara pelo nome do departamento por quê? Baita falta de respeito. Então é importante que minimamente a gente trate as pessoas pelo nome. E nós, enquanto agentes de RH que estaremos fazendo a integração das pessoas, nós temos sim a obrigação de saber para onde que esse cara vai, qual setor que esse cara vai trabalhar. Beleza? Bom, dando prosseguimento. Então, ai meu Deus, pessoal. Apertei o botão errado aqui. Pera aí.
Corrigi, galera. Eu tinha apertado o botão errado aqui, você tem noção. Dando prosseguimento aqui, então, o próximo ponto relevante da integração é quando a gente vai apresentar para os colaboradores. Aliás, antes disso, tem uma outra questão que eu tinha que falar aqui de colaboradores também. É importante numa integração você apresentar os colaboradores para aquele cara que está chegando agora. Você dar uma volta com ele nos setores e apresentar os colaboradores-chave ali, pelo menos as pessoas com quem ele mais vai lidar, apresentar a equipe de trabalho dele, apresentar o gestor dele. Isso é muito importante, eu tinha esquecido de falar. Mas seguindo adiante, é muito importante também que a gente deixe claro qual que é a estrutura da empresa. Lembra da história que eu contei no início da aula lá sobre a igreja? Que eu falei da igreja, que tinha um pastor, e balalá, e piriri. Então, é disso que eu tô falando. Você precisa mostrar para o seu colaborador como que é formada a estrutura da empresa. Então, a empresa, ela só tem uma unidade ou ela tem mais unidades? A empresa atua somente em um segmento ou ela tem mais segmentos? A empresa tem 10 unidades, tem filial, tem loja ou é só a fábrica? Importa da China? Não importa? Tem um setor de transporte, tem um setor de produção, tem uma área química, tem uma área de qualidade, tem um jurídico. Então é muito importante que as pessoas entendam o tamanho da estrutura da organização onde elas estão entrando. E por que isso é importante? Porque a partir disso elas começam a fazer o link entre o que a empresa oferece de estrutura e também o plano de carreira dessa pessoa. E ela vai fazer o casamento disso para entender até onde que ela pode chegar na empresa, quais são as outras áreas que ela pode se aventurar de repente. Tá? E aí é muito importante também deixar claro para essa pessoa quais são os departamentos que a empresa tem, qual que é o organograma. Organograma, para quem não sabe ou não se lembra ou não aprendeu, organograma, pessoal, é aquela estrutura que nós temos de cargos, tá? Aquela estrutura bonitinha que a gente tem de cargos, onde aparece lá o presidente e ali os subordinados. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o organograma, pera aí. Organograma, pessoal, esse cara aqui, ó. Estão vendo aqui em cima? Não, aqui. Aqui em cima. Aqui, ó. Opa, pra cá. Organograma é esse cara, essa ferramenta que deixa claro para todo mundo qual que é a estrutura de cargos dentro da empresa. Aqui eu trouxe um organograma clássico, que ele mostra ali as linhas, né? Então lá em cima a gente tem o presidente, depois a gente tem a linha de direção, né? Onde tem os executivos da diretoria. Depois abaixo uma linha tática, onde a gente tinha os gerentes de setores ali, os gerentes de departamento, e abaixo você tem a ponta operacional, que é onde você tem os profissionais da operação. Então é muito importante que o colaborador tenha clareza sobre o organograma, porque aí ele vai entender quais são os degraus que ele pode subir dentro do setor que ele trabalha, ou então se ele precisar ir para algum outro setor, ok? Já o fluxograma, pessoal, ele tem uma característica diferente, né? O fluxograma, enquanto o organograma mostra a estrutura de cargos, o fluxograma ele mostra a estrutura de processos. Então ele vai deixar claro pra gente quais são os passos de um processo. Por exemplo, aqui eu trouxe um processo muito simples para vocês, que é sobre a manutenção de uma lâmpada. Então, foi diagnosticada a situação, a lâmpada não funciona. Aí você faz uma pergunta. A lâmpada estava plugada? Sim ou não? Se não, qual que é o próximo passo? Plugar a lâmpada. Se sim, qual que é o próximo passo? Analisar o bulbo. O bulbo queimou da lâmpada? Se sim, qual que é o próximo passo? Trocar o bulbo. Se não, acabou, perdeu a lâmpada. E aí você tem que comprar uma lâmpada nova. Então, fluxograma diz respeito a isso. Você vai ter lá os fluxogramas certinhos de todas as atividades, todos os processos que a empresa possui. E é muito importante ter esse fluxograma, porque você consegue traduzir as políticas da organização através do fluxograma. Então, por exemplo, na organização que eu trabalho, a gente passou por um processo recentemente, há um ano, um pouquinho mais ou menos, onde nós reestruturamos algumas áreas e redefinimos algumas políticas. E uma delas foi a política de compras. E aí, o que aconteceu? Anteriormente, as compras eram feitas nos setores, então cada setor fazia o pedido de compra do material que precisava. Depois disso, nós concentramos tudo no setor de compras. Então hoje, se eu quiser fazer uma compra, nós temos um sistema aqui onde eu subo um chamado e solicito um orçamento. Aí volta o orçamento. Aí a pergunta é, o orçamento atende a sua necessidade? Se sim, eu subo um pedido de venda. Se não, eu devolvo o orçamento e solicito um novo.
Beleza, o orçamento atende, aí sobe a venda, né, o pedido de venda. Quando cai lá e o comprador pega, primeira coisa que ele verifica, esse chamado foi autorizado pela diretoria? Se sim, ele vai para o próximo passo, se não, ele devolve o chamado. Aí beleza, sim, qual que é o próximo passo? Esse chamado necessita de validação técnica? Se sim, ele manda para validação técnica. Se não, ele dá o próximo passo. Aí, sim, necessita de validação técnica. Aí manda para validação técnica. Aí o técnico vai lá, valida e volta. O chamado foi aprovado, foi validado? Se sim, vai para o próximo passo. Se não, ele devolve para quem fez o pedido de compra. Aí sim, tá tudo certo. Aí ele vai pro próximo passo. Próximo passo, ele pega o orçamento que ele recebeu na hora que eu subi o chamado de compra e vai confirmar lá com o fornecedor. O fornecedor mantém o preço? Se sim, ele compra. Se não, ele devolve para ser feito um novo orçamento. Aí, beleza. Sim, o fornecedor mantém. Aí vai lá e faz a compra. Beleza, fez a compra, aí ele me devolve, porque a próxima etapa é comigo. E qual que é a próxima etapa? Receber a mercadoria e enviar para pagamento. Aí a mercadoria chega para mim e eu confiro a mercadoria. A mercadoria tá certa? Se sim, eu assino a nota fiscal e mando estocar a mercadoria. Se não, eu devolvo a compra, não recebo a compra e devolvo o pedido lá, o chamado, para o comprador resolver com o fornecedor. Mas vamos supor que aqui no nosso exemplo deu tudo certo, tá ok, beleza. Próximo passo, eu mando estocar a mercadoria e subo uma ordem de pagamento. Subi a ordem de pagamento, aí o financeiro vai pegar essa ordem de pagamento e vai efetuar o pagamento e o processo se encerra. Então, o fluxograma funciona como um conjunto de etapas que precisam ser respeitadas e seguidas para se atingir um determinado objetivo, ok? Beleza, então, pessoal. Voltando aqui, então, um outro ponto de grande relevância é o processo de integração, no processo de integração das pessoas, é a missão, visão e valores. Eu não vou entrar muito nesse detalhe do que é, porque já tiveram várias aulas sobre isso, não aguento mais falar de missão, visão e valores. Faça-me o favor, né? Se você não assistiu a aula que eu falei sobre missão, visão e valores, você vai voltar no início do módulo, porque lá tem um vídeo falando sobre missão, visão e valores. Eu tenho certeza que você vai adorar e já aproveita e dá um joinha lá pro meu momento youtuber, beleza? Mas, voltando aqui, então, por que é importante pro colaborador saber qual que é a missão, visão e valores da empresa? Porque ele precisa saber qual que é o objetivo, ele precisa saber para onde que ele está indo, ele precisa saber onde que a empresa quer chegar e como que a empresa quer chegar, né? Quais são os princípios dessa empresa, quais são os valores, do que essa empresa não abre mão. Então isso é de extrema importância, tá? Extrema importância para que o colaborador não saia metendo um pé pelas mãos aí dentro da organização e desrespeitando os valores da organização, tá? Um outro ponto de extrema importância é o manual de colaborador e como que o colaborador pode ter acesso. Por que o manual do colaborador é importante? Porque é no manual do colaborador que vai estar escrito como é que esse cara faz para acessar o e-mail dele, é no manual do colaborador que vai estar escrito como é que esse cara faz para acessar a rede interna da empresa, como que ele acessa a intranet, é no manual do colaborador que vai estar a lista de telefones dos outros setores, caso ele precise falar com alguém. É no manual do colaborador que vai estar explicando como que ele faz para ter acesso aos benefícios que a empresa oferece, quais são os benefícios que a empresa oferece. Então, o manual do colaborador ele é muito importante. E também o manual de colaborador de algumas empresas traz algumas premissas de planejamento estratégico, traz também algumas premissas de boas práticas profissionais, algumas premissas sobre ética, sobre os valores que a empresa acredita. Então, é muito importante que a empresa entregue para o funcionário, assim que ele é contratado, o seu manual do colaborador, tá? Dando prosseguimento aqui, é muito importante também que o colaborador saiba quais são os seus benefícios e os seus direitos, né? Infelizmente, existem algumas empresas, eu já tive clientes que cometiam esse erro. Às vezes a empresa tinha lá um plano odontológico e um plano de saúde, mas só falava para o colaborador do plano de saúde, não falava do plano odontológico. Até que o colaborador faltava um dia porque parecia que estava com uma batata doce na boca, com a cara inchada porque estava com dor de dente, não sabia aonde ir, não tinha grana para ir no dentista. Aí o gestor falava assim, pô, mas a gente tem um plano odontológico, e o colaborador, ó,
nem sabia do que estava rolando, nem sabia do que acontecia. Então é muito importante, viu, pessoal, que a gente sempre deixe claro para o colaborador quais são os benefícios e os direitos que ele possui, tá? Depois, pessoal, é muito importante também canal de comunicação, tá? Como é que esse colaborador faz para conversar com quem ele precisa conversar. Tem empresa que usa como canal de comunicação o WhatsApp. Tem empresa que usa como canal de comunicação intranet. Tem empresa que usa o Workplace. Workplace, para quem não sabe, é o Facebook empresarial. Ele é do Facebook mesmo. Ele é idêntico ao Facebook, porém ele é fechado. Só as empresas acessam e é só uma rede interna da empresa. Né? Tem empresa que usa como canal de comunicação mural, tem empresa que tem um telefone, tem empresa que tem ouvidoria, tem empresa que tem um compliance. Então, cada empresa vai ter os seus canais de comunicação, mas é muito importante que o colaborador saiba qual é o canal de comunicação para poder falar com alguém quando ele precisar. Ok? Bom, seguindo adiante, já caminhando para a fase final da nossa aula de hoje, pessoal, eu acho extremamente relevante, extremamente importante que o colaborador saiba a história da empresa, tá? É muito importante. Aqui onde eu trabalho, por exemplo, cara, nós temos uma sala com uma parede onde tem todas as presidentes da história da organização. Preste atenção, eu disse todas as presidentes, porque a empresa que eu trabalho é uma empresa mega pra frentex, valeu? Que há 97 anos trabalha com igualdade de gênero. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa à frente do seu tempo. Ó, desculpa, meu bem. Aqui, as mulheres sempre foram protagonistas na história da organização. E aí o que acontece? Tem uma sala com uma parede onde aparece a foto de todas as presidentes ao longo da história da organização. E quando a gente recebe um colaborador novo, no processo de integração, ou quando recebe uma visita, a gente convida essa pessoa para ir até essa sala tomar um café. E aí é muito engraçado, porque as pessoas quando olham, todas ficam... me fugiu a palavra agora. Ficam curiosas, né? Elas querem saber quem são aquelas mulheres, né? E tem fotos que são muito antigas, imagine. A empresa tem 97 anos, né? Então, a história da empresa se confunde com a história recente da cidade de São Paulo. E aí, quando a gente começa a contar a história das presidentes, começa a contar um pouco da história de São Paulo e ao mesmo tempo conta a história da empresa. Isso é muito legal, porque dá um orgulho, assim, eu me sinto mó bem quando eu começo a falar e falo que a empresa foi pioneira durante a Revolução de 32, que precisou acolher as pessoas, que precisou dar suporte às mulheres, que já vem numa pegada ativista naquela época pelos direitos sociais da população vulnerável e tal. Acho isso incrível, acho isso incrível. E aí as pessoas olham aquilo e conhecem a história e automaticamente conhecem também a filosofia da empresa. Isso é muito importante, galera. Então, fica esse alerta, tá? O colaborador tem que saber a história da empresa. Tá? E por último, e não menos importante, o colaborador precisa saber qual é a função que ele vai desenvolver, porque o cargo ele já sabe, mas a função é o conjunto de atividades que ele vai desenvolver e as responsabilidades que ele vai ter, quem que é o chefe dele, para quem que ele é subordinado, quem que é o cliente interno, quem que é o fornecedor interno, com quem que ele vai se relacionar, quais são as ferramentas de trabalho que ele vai ter. Tudo isso é de extrema importância no processo de integração, ok? Queridezas, falei pra caramba hoje, hein? Tô, ó, garganta seca. Falei muito rápido também, né? Eu tô meio agitado. Mas eu queria agradecer você que me acompanhou até aqui, até o final desse vídeo. Queria dizer que se você perdeu alguma aula pra trás, volta lá, faça as aulas que você perdeu, porque ainda dá tempo. Se você tiver qualquer dificuldade, você me mande um WhatsApp no privado. Eu vou tirar as suas dúvidas. E ó, estamos caminhando para o final do nosso módulo. Não vacila, viu? Não vacila, porque nós estamos chegando aí no ápice do nosso módulo, nos assuntos mais legais, nos assuntos mais importantes aí do nosso módulo. E eu espero vocês na próxima aula, espero vocês na próxima semana. E muito provavelmente na próxima semana vocês vão ter atividade, porque vocês estão folgados pra cacete. Já falei muito, cansei disso aqui, tchau. Fiquem com Deus. Valeu, bom final de semana. Juízo!